O programa que você vai assistir agora é uma produção independente de responsabilidade de seus idealizadores e produtores. Uniformação, a construção diária de seu conhecimento. O programa Uniformação está começando no cenário Tema Livre de hoje. A presença do coordenador do curso de administração do Unifor, professor Eugênio Vilela Júnior, professor Marco Aurélio de Melo Machado, professor José Carlos de Oliveira. E a visita do professor Magno Vilela. Não sai daí, Uniformação volta já. Estamos de volta com o programa Uniformação. Hoje recebendo a visita do professor, escritor Magno José Vilela. Seja bem-vindo ao Unifor, a Formiga. Muito obrigado. Eu estou reencontrando a minha cidade natal, que deixei há 50 anos exatamente, quase que exatamente, e exatamente no ano em que começava a Faculdade de Letras, ou pelo menos o projeto de que hoje é essa Unifor, tão bem mantida e mostrada pelo que eu estou vendo aqui agora. Muito obrigado pelo convite a vir até aqui. Queremos agradecer também a presença do professor, coordenador do curso de administração, Eugênio Vilela Júnior. Obrigado. É uma honra fazer parte de uma mesa seleta dessa, onde debateremos um tema de extrema relevância da nossa história. Olha do parte também, professor José Carlos de Oliveira. Quero agradecer o convite, agradecer a Unifor por possibilitar esse debate com o professor Magno, agradecer a presença do professor. É uma honra para a Formiga poder recebê-lo e aqui espero que nós possamos tratar do assunto que é um assunto interessante, um assunto de história que faz parte do currículo de história, que é o período da ditadura militar, e o envolvimento dos dominicanos. Espero que nós possamos fazer um bom debate. Agradecemos também a presença do professor Marco Aurélio de Melo Machado. Eu gostaria de agradecer inicialmente ao professor Eugênio, que possibilitou toda essa vinda, toda a logística para a vinda do professor Magno. Agradecer ao professor Magno pela sua disposição, interrompendo as suas atividades docentes em São Paulo. E, tal qual o professor José Carlos, realçar a importância desse tipo de discussão num país que se considera como de desmemoriados, mas ao mesmo tempo um país que tem uma história curta de vida, mas que precisa aprender com seus erros e acertos do passado para que possa construir o seu futuro. A partir de agora, os professores estarão debatendo com o professor convidado, Magno Vilela, o tema, as reflexões sobre o regime militar brasileiro. Quem inicia o debate é o coordenador do curso de administração, Eugênio Vilela. Carlos Drummond de Andrade tem uma frase que evidentemente foi cunhada na época da ditadura, que diz: este é tempo de divisas, tempo de gente cortada, é tempo de meio silêncio, de boca gelada e murmúrio, palavra indireta, de aviso na esquina. Nesse contexto, o que o senhor teria de mais contundente para nos colocar a respeito de o que motivou o governo militar a expedir o AI-5? Talvez antes, professor Eugênio, seja bom recapitular um pouquinho algumas coisas anteriores, de 4 anos pelo menos, né? A ditadura dita militar, depois a gente pode conversar a esse respeito. Eu acho que ela foi, sobretudo, uma ditadura civil exercida por militares. A ditadura, na verdade, ela começou em Minas, né? Eu tenho uma lembrança muito nítida, porque eu terminava lá começava o meu último ano no curso, que então se chamava curso colegial, no Colégio Machado Sobrinho, em Juiz de Fora, e foi lá que, em princípio, teria começado o golpe, né? Que para alguns é revolução. O golpe de Estado, foi, na verdade, um golpe de Estado. Ele começou com um pronunciamento civil do então governador de Minas Gerais, Magalhães Pinto, apoiado por outros civis, inclusive no parlamento, né? E foi, de certa forma, executado por 2 generais, entre os quais o impagável general Olímpio Mourão Filho, né? Que saiu com as tropas, enfim, para o Vale do Paraíba, etc., para começar esse movimento. Esse movimento que é civil e militar, ele começa, sobretudo, a meu ver, como é que eu vou dizer, ele começa como uma reação extremamente forte e relativamente bem organizada, vamos chamar assim, das classes dominantes. Eu não gosto muito dessa terminologia meio a Machado, né, porque eu acho que isso não explica muito as coisas. Depois a gente pode conversar a respeito. Mas, digamos assim, as classes sociais no poder, né, naquele momento,
no poder social, no poder econômico, no poder da mídia, etc., nesse sentido, no parlamento. As classes sociais estavam decididas a barrar um grande movimento de efervescência nacional, com gente de diferentes horizontes políticos, de diferentes idades, jovens, moças, moços, senhoras idosas, senhores idosos, etc., gente camponesa, intelectuais, que lutavam pelas chamadas reformas de base, as reformas estruturais de base. Essas reformas deviam mexer na educação, na vida do campo, na reforma agrária, na organização das finanças nacionais e internacionais com a lei da reforma da remessa de lucros e algumas outras que eu não me lembro de memória. Isso mexia efetivamente nas estruturas da sociedade brasileira naquele momento, e as reações vieram. Elas vieram, num primeiro momento, da forma como, digamos assim, certa parte das classes dominantes sabem fazer muito bem. Você nunca coloca os seus interesses claramente à mostra, você coloca massas e multidões, né, a marchar a seu favor. E eles conseguiram fazer isso no Brasil nós já vamos para 40 anos, né, mais ou menos, 40 anos, há 40 anos. Eles conseguiram fazer isso colocando para frente as famosas marchas da família com Deus pela liberdade. Em outras palavras, eles conseguiram motivar, né, homens e mulheres na área do catolicismo, que era então claramente do ponto de vista estatístico a religião dominante, né, e foram para a rua. As manifestações foram realmente importantes. Para quê? Para barrar as outras manifestações importantes, como o famoso comício de 31 de março, a véspera do golpe, né, foi o que teria sido levado imediatamente ao golpe, no Rio de Janeiro, onde estavam os vários políticos da época, inclusive um ou outro jovem que hoje em dia continua na vida política, que falou naquele comício. Para barrar aquilo que era considerado uma sublevação, porque tinha marinheiros, militares, etc., tinha estudantes, tinham camponeses, etc., foram essas marchas para a rua. No bojo dessa movimentação veio então a chamada troca de poder, né? Jango foi considerado pelo parlamento como tendo abandonado o poder, quando não era verdade, né? E então assumiu-se uma nova perspectiva de poder. Logo colocaram militares à frente, é nesse sentido que eu digo que essa ditadura, no fundo, ela é basicamente civil. Eu acho que essa lição a gente tem que aprender, né? Tanto mais que nem todos os militares, obviamente, participaram disso, e muitos, eu sou testemunho de alguns, tiveram uma conduta heróica, honraram o seu juramento de soldado. Eu posso depois comentar até alguns nomes que eu conheci mais de perto, né? E então esse governo militar assumiu, depois houve todas aquelas mudanças na cúpula do governo, né, nesses 4 anos, chegou-se a 1968, com o general Garrastazu Médici, né, que é quando então o ato institucional número 5 vai ser promulgado. Esse ato institucional número 5, ele vem fundamentalmente, a meu ver, para responder uma forte pressão que ainda havia, apesar de tudo, no parlamento, em grandes setores da sociedade e em lutas políticas partidárias, de caráter partidário e clandestino, favoráveis à luta armada ou não, né, que venham se desenvolvendo no Brasil. Acho que esse conjunto é que criou um quadro que levou ao ato institucional número 5. Isso é, a uma decidida atuação do governo, então exercido por militares, para barrar toda vontade e toda iniciativa de volta da democracia, de luta pela democracia. Professor, a formação do senhor religiosa é dominicana? A minha formação, ela é, digamos assim, né, em primeiro lugar, ela é da Escola Pública Mineira, o que muito me orgulha naquele tempo, uma escola pública que depois foi destruída pelo regime militar, né? Eu sempre gostei, por exemplo, muito de latim, e muita gente pergunta que se eu estudei latim porque eu estava nos dominicanos. Eu falei, não, eu aprendi latim em Formiga, Minas Gerais, na escola pública com o professor Franklin de Carvalho, que era também o proprietário do Cine Glória, né? Eu comecei aqui os meus estudos, por exemplo, de latim. Aqui também era obrigatório na época português, francês, inglês e latim, 4 línguas obrigatórias. Então, a base da minha formação eu a devo à Formiga, até os 16 anos de idade, e Juiz de Fora, no curso que então chamávamos de clássico ou científico, né, que eram os 3 últimos anos do curso secundário, onde também tive, lá eu estudei um período, 1 ano, numa escola particular.
Mas não, essa é a minha formação de base. Depois eu me tornei dominicano aos 19 anos de idade. Então, nos dominicanos, depois, o que eu fiz? Eu acho que eu recebi uma inspiração, né, de alto nível, do mais alto nível, sou muito grato a isso, e recebi também uma boa formação aqui no Brasil, porque depois eu vou ser obrigado a me exilar, durante 3 anos, uma formação filosófica, naquela época, sobretudo, bastante séria. Então, essa é um pouco essa base recebida aqui no Brasil. Como eu tive que me exilar depois, por causa do golpe, em 1970, eu vou fazer... sim, eu fiz também, quando eu fazia filosofia com os dominicanos, eu também estudei história na USP, na Universidade de São Paulo. Também tive a sorte de contar com excelentes professores, muito bons colegas, um curso de alto nível que me marcou muito e que me marca ainda até hoje. Depois, indo para a França exilado, lá eu fiz teologia com os dominicanos franceses e concluí uma parte dos meus estudos de história na Universidade Pública Francesa. Então esse é o digamos assim, o aspecto geral da minha formação. Olá pessoal, aqui vão algumas dicas sobre úlcera de decúbito. Atenção você que cuida de um paciente acamado ou algum familiar que esteja passando por essa circunstância. Aqui vão algumas dicas de saúde para a prevenção desta patologia. Mudar o paciente de posição de 2 em 2 horas, pois a pressão exercida no local pode causar avermelhidão e abrir uma ferida. Utilizar o travesseiro entre as pernas para evitar o atrito da pele. Inspecionar áreas de proeminência óssea, regiões de ossos pontiagudos, para evitar o aparecimento das úlceras. E manter hábitos higiênicos para evitar infecções e o aparecimento das úlceras. Essas são algumas dicas de prevenção das úlceras de decúbito. Informação está de volta, recebendo hoje a visita do professor Magno Vilela e debate com os professores Eugênio Vilela Júnior, Marco Aurélio Machado e José Carlos de Oliveira. Quem inicia esse segundo bloco é o professor José Carlos de Oliveira. Professor, sabendo da formação e da atuação do senhor, né, nos dominicanos, eu gostaria que o senhor nos contasse um pouco como se deu a atuação dos dominicanos nesse período da ditadura. E sabendo, e gostaria também que o senhor explicasse um pouco, qual a influência do Concílio Vaticano II dentro dessa atuação dominicana. Porque a gente sabe que a teologia da libertação foi muito falada a partir desse momento. Eu queria saber se o Concílio Vaticano II teve uma influência fundamental na atuação dominicana a partir daí contra a ditadura militar. Eu agradeço a sua pergunta, eu acho que ela é extremamente interessante, mas eu vou talvez respondê-la de uma forma meio paradoxal. O Concílio Vaticano II não foi o começo das coisas, né? Ele é o resultado extremamente importante e brilhante e, sob certa forma, radical, de um processo de renovação e de transformação que vinha ocorrendo desde... pelo menos, eu não posso esconder o professor de história, né? Que vinha ocorrendo pelo menos desde o final do século XIX. A instituição Igreja Católica, no plano institucional, ela é extremamente complexa, todo mundo sabe disso, né? Então, muitas vezes, se você mexe numa vírgula, você pode afetar todo o equilíbrio, todo o contexto. A partir do final do século XIX, recomeçou na Igreja Católica, depois de um período de obscurantismo muito doloroso e grave, que vai da Revolução Francesa até mais ou menos 1880, por aí, começa um movimento de renovação pelo estudo e pelo trabalho intelectual dentro da Igreja. Muito discreto, muito delicado. O que isso quer dizer concretamente? Homens, padres, religiosos, leigos, etc.,
e não só católicos, muitas vezes também cristãos de outras confissões, próximos aos católicos, eles começam um trabalho de renovação pelo estudo. Você não pode pegar a Bíblia, ler a Bíblia e interpretar diretamente. Você tem que entender como aquilo foi escrito, etc., transmitido ao longo dos séculos, em que língua, etc., etc. Assim com todas as coisas no que tem a ver com a vida do cristianismo. Esse grupo de pessoas sofreu, inclusive, muita discriminação pelo trabalho que fizeram. Eles tiveram que ter muita paciência e muito heroísmo, né, para continuar isso. Mas foi esse trabalho que começou a preparar o terreno para o que depois Vaticano II veio fazer. Vaticano II, na verdade, é a expressão desse movimento, né? Um movimento extremamente importante, cujos grandes atores nem sempre tiveram seus nomes reconhecidos, mas esse movimento é que foi importante. Vaticano II recolheu essa tradição de uma forma extremamente competente, digamos assim, né? Os documentos de Vaticano II são um exemplo, né, de como fazer documento de caráter teórico, teológico, intelectual, filosófico, e, sobretudo, o Vaticano II procurou fazer com que isso chegasse ao conjunto dos católicos no mundo todo. A sua questão tem um outro aspecto, tem uma outra dimensão, um outro lado, que é sobre o papel dos dominicanos. Considera-se tradicionalmente no Ocidente, né, no nosso mundo ocidental, que desde do século XIII, primeiro no século XIII e depois a partir do século XVI, dois grandes grupos religiosos empenharam-se e continuam empenhando-se de uma forma muito organizada no estudo, tendo em vista a renovação. São os dominicanos que surgem no século XIII e que surgem junto com a universidade, né, quando a universidade está surgindo, a ideia da universidade está surgindo, os dominicanos estarão entre os primeiros professores da universidade que surgia naquele tempo. E depois continua no século XVI com o surgimento dos jesuítas, da ordem dos jesuítas, também muito voltados para o estudo. O fato é que, nessa renovação teológica que eu lhes falava, que começou sobretudo no final do século XIX, que recomeçou no final do século XIX, são sobretudo os jesuítas e os dominicanos que vão brilhar, digamos assim, em termos intelectuais, pela seriedade do trabalho, pelo empenho, pelas publicações, pelas revistas, etc. Esses dois grupos, então, é que também tiveram, ao longo desse período e no concílio, um papel muito grande. O diferencial talvez seja, no que diz respeito à ordem dominicana, da qual eu continuo muito próximo, né? O diferencial talvez seja o seguinte, né? O lema dos dominicanos é verdade, veritas, em latim. Quer dizer, o objetivo é a busca da verdade, onde quer que ela esteja. É isso que deve motivar a vida, os estudos, etc. Obviamente, quando você se coloca nessa perspectiva, a dimensão de uma certíssima liberdade espiritual é muito grande. Certo? Eu respeito a sua busca da verdade, você respeita a minha busca da verdade. Nós podemos discordar em muitas coisas sobre essa forma da verdade, mas a nossa ânsia de busca pela verdade vai nos irmanar como que naturalmente. Eu acho que, em parte, o testemunho dos dominicanos na igreja e na sociedade foi isso, esse irmanamento, dessa fraternidade, inclusive com quem pensa diferentemente, desde que a busca seja coerente com relação à verdade e à profundeza da verdade, digamos assim. Então, essa característica, os dominicanos brasileiros, que sempre no Brasil a ordem dominicana foi um grupo muito pequeno numericamente, mas eles mantiveram essa chama, né? E essa chama, ela, penso eu, continua exercendo o seu papel. Nós vamos para mais um intervalo e voltaremos no terceiro bloco. Correta ao se sentar. Distribua corretamente o peso do seu corpo nos dois ossos do bumbum, chamados isquios. Para identificá-los, apalpe os dois lados da região glútea. Ao identificá-los, você estará equilibrada. Não jogue seu corpo nem para frente e nem para trás. Assim você estará com seu peso corretamente distribuído sobre os isquios, os pés apoiados, evitando uma postura inadequada com futuras dores.
O Informação está de volta debatendo as reflexões sobre o regime militar brasileiro. O professor Marco Aurélio de Melo Machado, um dos responsáveis pela visita do professor Magno Formiga, é ele que inicia esse terceiro bloco. Obrigado, Sandro. Professor Magno, em abril e maio desse ano, o Supremo Tribunal Federal julgou uma ação em caráter definitivo, julgando improcedente a revisão da lei de anistia, dizendo que aquilo que houve de esquecimento, de perdão, continua valendo e não vai ser revisto. Isso significa, naturalmente, o perdão a grande parte dos torturadores que atuou naquele período muito difícil, que é o tema da nossa conversa, nossa discussão aqui hoje. Isso não ocorreu na Argentina e no Uruguai, embora na Argentina nós tivemos uma ação bastante forte, bastante violenta por parte dos montoneiros, por parte principalmente do regime militar argentino, mas mesmo assim eles fizeram essa revisão. A minha pergunta é, o senhor acha que para que o país tenha paz, para que possa se pacificar e crescer em paz, crescer economicamente e socialmente, nós teríamos que ter feito essa revisão da lei de anistia? Sua pergunta ela é extremamente séria, complexa, delicada e difícil. Até porque eu fui beneficiado pela anistia, que se dizia ampla, geral e restrita, e que eu sempre considerei e continuo considerando que ela, na verdade, não foi ampla, não foi tão imparcial e não foi... sim, talvez tenha sido irrestrita no outro sentido, né? Enfim. Eu acho que é uma questão séria. É uma questão séria porque nós estamos além de questões partidárias, político-partidárias e de questões simplesmente legalistas. Eu acho que nós estamos aí diante da noção que uma nação tem da sua própria dignidade. Se eu equiparo, inclusive em termos de vencimentos públicos, saídos do tesouro público, o salário até a morte e a pensão depois para viúvas e tal de torturadores reconhecidos, pode uma sociedade assim dizer que ela é sadia e que ela está se desenvolvendo de uma forma normal? Eu acho que não. Sobretudo me causa um impacto muito grande, a meu ver bonito, glorioso, do que se vem fazendo na Argentina e no Chile. E gostaria de relembrar o seguinte, isso talvez para alguns seja polêmico, mas as ditaduras que ocorreram nesses países, elas foram extremamente mais violentas, a meu ver, do que no Brasil. Um pouco mais curtas, mas extremamente violentas. E é de lá justamente que nós estamos recebendo esse exemplo. Ainda recentemente, um ex-general da ditadura foi retirado de não sei onde que ele estava, aos 84 anos de prisão, para cumprir a sua pena, né, para cumprir uma pena. No Brasil, pela nossa legislação atual, se eu entendo essa legislação, qualquer um que tenha mais de 70 anos já fica praticamente impune, né? Praticamente isso, se não me engano. Eu acho que nós estamos aí diante de um problema sociocultural e político enorme. E se a sociedade, na sua base, não tomar consciência disso, nós ficaremos discutindo de formas polêmicas e possivelmente sem chegar a lugar nenhum. A sociedade brasileira, num momento ou outro, terá que se pronunciar claramente, né, sobre essa ignomínia que é a de um agente da lei, financiado pelo poder público, se sentir à vontade para torturar quem ele quer, como ele quer, e continuar recebendo os seus emolumentos até o fim da sua vida, né? Acho que aí nós temos um problema de uma dimensão moral extrema, né, que vai continuar nos incomodando. Como eu não tenho, infelizmente, lamento, uma solução, uma sugestão que seja concreta, prática, tecnicamente factível, para resolver esse problema da anistia, eu desejo, no fundo do meu coração, aquilo que eu procuro viver. Enquanto esse problema não for solucionado, né, que do íntimo das nossas consciências, todos aqueles que se sentem agredidos moralmente por isso, continuem protestando como podem. Professor, o professor Marco coloca com muita propriedade sobre a lei da anistia, e eu gostaria que o senhor tratasse, eu sei que o nosso tempo é curto, mas acho que nós não poderíamos perder a oportunidade de ouvir do senhor a questão do exílio. Como se deu a saída. A gente sabe que naquela época, nessa época que nós estamos tratando, boa parte da classe intelectual
brasileira foi obrigada a sair do Brasil. Eu gostaria que o senhor relatasse para a gente um pouco dessa sua experiência. A gente sabe que o senhor morou, se não me engano, 10 anos fora do Brasil. Sim. Né? Não foi por opção, foi fugindo da ditadura. Para não ser preso, não delatar companheiros sob a tortura. Eu gostaria que o senhor nos contasse um pouco dessa experiência. Rapidamente, a sua pergunta mexe muitíssimo comigo no bom sentido. O exílio é uma tradição na história do Brasil, né? Desde praticamente a colônia. Nós não vamos entrar nisso aqui agora, o tempo não permite. Eu volto a ele, sobretudo na ditadura que começou em 64. Muitos brasileiros se exilaram. Efetivamente, há muitas, às vezes, polêmica a esse respeito, esclareçamos, né? Exílio é desterro e viver fora de sua pátria. O exílio normalmente tem um caráter político, é diferente da imigração econômica, etc, etc, etc. O exílio, aquilo que hoje se chama autoexílio, é uma expressão meio engraçada, isto é, aqueles que, sem ter um motivo real, imediato e concreto, preferem, e muitas vezes com toda razão, ausentar-se do país. Às vezes até para preservar a atuação importante de grupos políticos, grupos sociais e outros, né? Ou então para repercutir também essa ação. Houve um período, por exemplo, em 75, pelo que eu ouvia dizer na época, no exílio, que todo o Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro teve que sair do Brasil porque eles estavam correndo o risco de ser pegos, né? Eu sobrevivi um período no Brasil clandestinamente, isso durou quase um ano, e depois tive que me exilar. Por quê? Eu continuava sendo procurado pela polícia política. Eu serei, isso em 1970, 69, 70. Só em 1974 eu serei julgado por um tribunal militar. Eu serei julgado à revelia e condenado à pena firme de 4 anos de prisão. Essa pena só se extinguiu depois da lei da anistia em 80. Então eu tive que ficar 10 anos fora. Isso rompeu a minha carreira, isso não me trouxe nenhuma vantagem do ponto de vista material. Os meus estudos aqui foram rompidos, o meu ganha-pão foi rompido. Eu fui, inclusive, demitido de uma escola onde eu ensinava, em uma escola católica, por abandono de emprego, quando eu não apareci para dar aula no final do ano letivo, porque a ditadura já estava atrás de mim, eu estava escondido. Aparecer lá seria, inclusive, ruim para a própria instituição. Nosso tempo está esgotando, nós gostaríamos de agradecer aos professores que deixassem suas considerações finais. Professor Eugênio Vilela Júnior. Apenas relatar, professor, mais uma vez, a honra de receber o senhor aqui na nossa instituição. Muito obrigado, Eugênio. Esse momento que nós convivemos aqui foi de extrema relevância para nós, porque nos coloca a refletir justamente que o passado não pode ser esquecido e mais, deve ser debatido no sentido de que construamos um futuro com dias mais livres. Muito obrigado. Professor Marco Aurélio de Melo Machado. Eu gostaria, nesse momento de encerramento, naturalmente agradecendo a presença do professor Magno e também a disponibilização não só de recursos humanos, mas recursos materiais do próprio Unifor, que tem nos permitido esse debate. E encerro com algumas palavras que eu vejo como uma homenagem àqueles que ficaram pelo caminho, alguns deles, vários, o professor Magno teve a oportunidade, e de certa forma eu tenho a ousadia de dizer o privilégio de ter convivido com eles, né? Eu falo a respeito do camarada Toledo, o velho, eu falo de Marighella, eu falo do Frei Tito, né? Que alguma coisa nos deixou. E lembrando que, em função disso, tem um ditado que diz de forma muito clara que quem esquece o seu passado está fadado a repeti-lo. Então não nos esqueçamos, que possamos debatê-lo e melhorar o nosso futuro. Professor Zé Carlos Oliveira. Mais uma vez, né, agradecer ao professor Eugênio pelo convite, professor Marco pelo convite, disponibilizar e permitir que nós pudéssemos ter essa tarde com o professor Magno. E professor, agradecê-lo pelo privilégio de poder ouvi-lo. E imagino o privilégio dos seus alunos de poder tê-lo como professor, como rotina. O seu passado, a sua história é motivo de um orgulho fantástico para a nossa cidade. E tê-lo aqui hoje conosco realmente nos enche de vaidade e nos faz crescer muito. Muito obrigado pela sua presença e muito obrigado pelo que o senhor representa, pelo que nós podemos viver hoje, pela liberdade que nós temos hoje. É muito fruto da sua entrega, da sua luta e dos seus companheiros. Os considero desde já como conterrâneos e amigos. Obrigado ao programa, à sua organização. Para mim foi o privilégio, eu acho que é meu.
não é? Eu dizia no início, eu saí daqui há 50 anos, o germe dessa universidade estava começando, não é? Eu estava ainda na geração daqueles que, se quisessem fazer estudo universitário, tinham que ir para fora daqui, né? Ou Belo Horizonte, ou Rio, ou São Paulo, etc. E aqui começava alguma coisa. Eu me lembro que eu saía com uma certa tristeza, dizendo, e se der certo, eu terei perdido a minha terra, né? Então eu fico hoje muito contente, muito comovido, inclusive, de voltar e ser acolhido aqui. O Unifor agradece imensamente ao professor Magno. Lembrando que o programa de informação fica por aqui, agradecendo a você de casa. Lembrando que vai ao ar pela TV Oeste na quarta-feira, às 13 horas, sexta-feira, às 18h30 e domingo, às 13h30. As edições se encontram no site www.uniformg.edu.br. Obrigado pela atenção, voltamos na próxima edição. Uniformação. A construção diária de seu conhecimento. O programa que você assistiu agora foi uma produção independente de responsabilidade de seus idealizadores e produtores.